Graça e paz, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, amém? Quero aqui estar trazendo mais uma palavra abençoada da parte do Senhor para a tua vida, amém? Que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, meus amados. Eu quero aqui estar trazendo a passagem que vai estar lá no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. É a passagem que ele foi levado ao deserto por 40 dias e 40 noites, meus amados. Nessa passagem, eu quero aqui estar trazendo para vocês algo maravilhoso que o Senhor Jesus ali vai nos ensinar de como nós vencemos o Satanás, meus amados, porque ali mesmo ele sendo Filho de Deus, o homem santo, puro, sem pecado nenhum. Ele foi tentado pelo diabo e ele estava em forma humana como nós. E ele venceu. E aqui ele vai nos ensinar como nós vamos vencer o diabo, meus amados, pela santa palavra de Deus, porque lembramos, meus amados, que somos falhos e pecadores, imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele é puro e santo, mas ele estava em forma humana. Aqui eu quero estar lendo para vocês algo maravilhoso, algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para nós vencermos o diabo, porque estamos vivendo em dias maus, em dias difíceis e precisamos nos revestir com as armaduras de Deus para vencermos as tentações do diabo, que ele coloca obstáculos e todas as situações nas áreas de nossas vidas, não é mesmo? Então, meus amados, eu vou estar fazendo a leitura aqui para vocês. E depois, embaixo no comentário, vou colocar o livro, o capítulo e os versículos para você também estar fazendo a leitura, para você fazer uma reflexão e tomar posse dessa palavra abençoada na sua vida, amém? Fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou dele e disse: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que tremendo, amados. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu também: está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor e lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Olha que forte, meus amados. Jesus lhe disse, olha que tremendo: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha, meus amados, que maravilhosa essa passagem. Aqui o Senhor Jesus, olha como é importante a gente estar em espírito, em verdade, orando e jejuando. Aqui o Senhor Jesus fez 40 dias, 40 noites. Aqui a palavra está falando, ele teve fome, meus amados. E para nós vencermos o inimigo de nossas almas, precisamos nos revestir. É muito importante jejum, oração e a palavra do Senhor. Porque para vencer o Satanás, meus amados, deixa eu te falar, ele conhece a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse.
E para você vencer ele, assim como o Senhor Jesus, aqui nesse início ele já fala. O diabo tentou ele e ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, da Bíblia Sagrada. Por isso precisamos, amados, nos revestir da palavra do Senhor. E aqui prosseguindo, podemos ver que aquele palavra em cima de palavra, porque o diabo ele conhece bem a Bíblia. E você também tem que conhecer para vencer, com o jejum, a oração e a palavra de Deus. E aqui no final fala, aleluias, o diabo foi tentar ele falar, oferecendo, levou ele no monte alto. Quantas vezes, meu amado, você aí passa tantas situações difíceis, deixa a sua fé esmurecer, já não crê mais em nada, porque você não tem se alimentado da palavra santa de Deus. E o diabo vem e te oferece facilidades em tantas coisas, não é mesmo? Não caia, não. Busque na palavra do Senhor e vença o Satanás, porque ele veio para roubar, matar, destruir. E quando nos revestimos da armadura de Deus, o que é a armadura de Deus? É a palavra, é o jejum, é a oração, meus amados. Jesus, preste atenção, ele é filho de Deus, ele é puro, ele é santo e sem nenhum pecado. Nós temos a total dependência do Senhor para vencermos o Satanás. Então você precisa estar bem revestido, meus queridos, porque aqui Jesus, 40 dias, 40 noites, ele teve fome, ele teve sede. Imagina, ele estava na nossa forma humana. Quem que aguenta ficar muito tempo sem se alimentar ou beber água? Ninguém, não é verdade, não é mesmo? Então precisamos ver se o Filho de Deus, o Senhor, olha só, ele foi levado, aleluias, ao deserto para nos ensinar, que Jesus está ensinando nessa passagem. Então não desista, meus amados. Em meio a toda a situação que você está passando, as tentações que o diabo te oferece, facilidades, seja ela no financeiro, no seu casamento aí, ele vem trazer situações, oferecendo os manjares do mundo, não é mesmo? Tantas coisas, facilidades. Não, repreenda, está repreendido em nome de Jesus. Comece a buscar a armadura de Deus, comece a buscar a ler, se revestir. Eu também vou colocar aqui embaixo nos comentários como você vai se revestir das armaduras de Deus. Vou deixar para vocês, meus amados. E deixa essa palavra abençoada. Porque ali no finalzinho, adorar somente Deus, não é deuses, somente um Deus, o Senhor do Altíssimo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa, meus amados. E reveste das armaduras de Deus, ora, jejua e busque, e você vai vencer esse deserto em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra abençoada, meus amados, porque os dias já são maus. Estamos nos últimos tempos da igreja na terra. Deus não te esqueceu, Ele te ama, Jesus te ama, Espírito Santo, mas é preciso que você se revista, que você ore e jejue, para você receber a coroa da vida e as suas vitórias, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e aqui Ele está dando um exemplo para você. Então, resista às tentações, busque na palavra, ore e jejue, e você vai ver, você vai vencer em nome de Jesus. Eu digo pela minha vida, quantas situações já passei, meus amados, orando, jejuando, o diabo tentou, mas eu repreendi em nome de Jesus e ele trouxe a vitória, amém? Deixa essa palavra abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que venha edificar sua vida em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e graças a Deus, amém? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada em nome de Jesus.